Bom dia, dia 6 de abril de 2022. Então, estamos aqui continuando nossos estudos no livro Tao Te Ching. Estamos na página 44. Estamos na terceira estrofe do capítulo 4. Então, nós vamos fazer a leitura da terceira estrofe e o comentário desta estrofe, seguido do comentário da tradutora. Lembrando, gente, que a tradutora é a Maria Coelho de Souza, tá? Coautoria para transcrição e edição e adaptação dos textos. Então ela transcreveu e adaptou os textos seguido dos versos do poema escrito por Lao Tzu. Então ela fez toda essa parte aí. Então vamos estudar a nossa leitura diária de todos os dias. Vocês me desculpem. Vamos lá. Chegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se a luz, igualando-se a poeira. O que significa isso? De novo, cegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se a luz, igualando-se à poeira. Para alcançar, agora nós vamos entender esta estrofe aqui. Para alcançar o objetivo da integração ao Tao, a pessoa precisa cegar o corte e desatar o nó. Nas atitudes externas de interação com o mundo, e harmonizar-se à luz e igualar-se à poeira, durante as experiências místicas profundas que surgem da sua prática do caminho interior. Então vamos entender esta parte aqui. Então justamente isso aqui, gente, é o trabalho com as sombras psicológicas. Justamente isso aqui. Por quê? Porque sem cegar o corte, o que nós precisamos cortar? O desconhecimento da realidade. E o que nós precisamos cegar o corte? Cegar o corte é assim, ó, o que foi cortado? Foi cortado a percepção de que nós somos uma única coisa. Então, cegar o corte é mudar a nossa percepção, mudar o paradigma de que nós somos todos irmãos, nós somos todos iguais, nós somos uma coisa só, nós viemos de uma única fonte e todos somos um. Ponto. Harmonizar-se à luz. Harmonizar-se à luz é elevar a frequência vibratória. A comprimento e amplitude de onda igual à luz, igual ao todo. Então, precisamos aos poucos entendermos sobre a nós mesmos para conseguir nos igualar ao todo, ou seja, chegar próximo ao todo. Não nos igualar, mas chegar próximo a ele, em frequência. E o caminho Jesus nos deu. Caminho o Lao Tzu, antes de Jesus, nos deu. Está aqui. Igualar-se à poeira. Então, a poeira é a sujeira da nossa energia. Então, Lao Tzu vem nos explicar isso, que a poeira é a sujeira da nossa energia. O que são as sujeiras, as larvas mentais? São os pensamentos, os paradigmas, os sistemas de crença. Vamos continuando aqui. Ó. Cegar o corte é tirar o gume afiado de um objeto cortante, privando-o da sua potencialidade para cortar. Significa sustar a capacidade de ferir o mundo que acompanha os gestos das pessoas contundentes. Gume afiado numa pessoa são os raciocínios rápidos e sagazes que nascem da mente perspicaz e da habilidade que ela tem de se contrapor rapidamente às palavras ou gestos,
que lhe pareçam hostis. Entenderam? Que é o sentido de separação, gera competição, gera disputa. Com revides maliciosos ou comentários mordazes que ferem as pessoas a quem se dirigem. É desatar o nó e desfazer os apegos que amarram a pessoa às inúmeras manifestações que ela experimenta ao longo de sua vida. Significa libertá-la dos bloqueios emocionais que a impedem de fluir no seu destino. Quem afia a mente é a engenhosidade, e quem ata os laços, como o destino, são os apegos. E então, para seguir o tal, é preciso recuperar a naturalidade, cegando o fio da engenhosidade, desatando os nós dos apegos. Então, o que significa isso aqui? Quando a gente vai para o estudo do si mesmo, a gente recebeu um comentário aqui para fazer leitura sobre o Jung. Carl Gustav Jung também nos deu o passo a passo simples de como nós estudarmos sobre o si mesmo, sobre nós mesmos. Então, o que a gente pega de referência? Quando a gente estuda sobre nós mesmos, a gente vai desatando os nós que nos prendem a uma vida de tentativa e erro. Por quê? Porque nós geramos emoções. Essas emoções vêm das nossas crenças. E essas crenças reproduzem nós. Esses nós, eles não nos deixam fluir diretamente com o rio da vida, que é o todo. Então nós apenas respondemos às atitudes e às circunstâncias do mundo manifesto. Sem uma conexão interior, a gente só responde. Não vê que é uma vida de tentativa e erro? A gente vai, a gente trabalha, a gente dá um murro, a gente estuda, é muito difícil de ganhar, então a gente vai pegar mais um emprego, mais isso e mais aquilo. Então a gente vai fazer força, sem entender o tal. Quando nós começamos a entender o tal, nós começamos a sentir dor. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente acreditava que era verdade, não é a verdade das coisas, não é a realidade. Então, nós temos este período de transição para dentro, e este período de transição para dentro nos remete ao quê? Uma reflexão interior, uma profundidade interior. É nos igualarmos à poeira. Porque a poeira é isso que a gente vem, isso que a gente acabou de ler aqui. As emoções, a gente responde, a gente fica bravo, a gente não aceita, nós reagimos às circunstâncias do mundo, uma agressão, uma palavra, um preconceito, tudo aquilo que está no mundo manifesto está manifestado pelo inconsciente coletivo, que sofre a influência arquetípica vigente. Essa influência arquetípica vigente, ela não é uma influência má, ela é uma influência boa, ela é uma influência divina. Porém, devido às crenças humanas, essa influência, ela torna esta energia turva e acelerada. Então, por isso que as coisas estão acontecendo, e este ano, gente, é o ano das revelações também. Nós tivemos aí no início do ano bastante revelações, e estamos tendo agora, vocês viram o que aconteceu no Oscar? Então é isso, as emoções, as reações estão aflorando mais no ser humano. Estão acelerando este processo. Por quê? Para que o ser humano ele volte para dentro de si. Volte para dentro de si e faça essa autorreflexão em relação ao si mesmo, em relação ao mundo manifesto. E aí que a gente entra na questão da unificação com o tal. Porque sem a prática da meditação não tem como chegar a esta unificação. Vamos continuar aqui, ó. Harmonizar é igualar, conciliar. E luz é a plenitude da lucidez, chamada no taoísmo de consciência universal. Então, luz é consciência universal. Harmonizar é igualar, conciliar. Conciliar a quem? Ao tal, ao Deus, ou ao vácuo quântico. O taoísmo entende que todos os seres possuem uma semente da consciência universal, que é a centelha divina, no seu interior.
Mas esta luz permanece encoberta no coração do ser humano pela sombra dos seus apegos. Quem é a sombra dos apegos? É o ego. O ego, ele está constituído de informações. Aquilo que nós recebemos lá, dos nossos pais, dos nossos tios, do mundo manifesto, da escola, tudo isso está embutido dentro dessa consciência egóica, ok? Assim, para harmonizar-se com a luz, é preciso primeiro encontrar e rasgar sua própria luz. Assim, para harmonizar-se com a luz, é preciso primeiro encontrar e resgatar sua própria luz. Resgatar, tirar o pó, tirar a poeira, limpar esta lente que está embaçada. Para harmonizar-se com a luz, então é preciso retirar o pó, tá? Resgatar sua própria luz interior, aumentar gradativamente a iluminação da sua consciência e em seguida unir-se à luz da consciência universal. Então, o trabalho é o seguinte, gente, por que demora tanto tempo assim? Primeiro, devemos trabalhar com as nossas sombras. Vocês pensam que é fácil retirar as sombras? Vocês pensam que é fácil desprogramar um ego que acredita piamente numa realidade que ele vem acreditando há milênios e milênios e milênios? Não. Então é preciso prática e estudo, tá? Então por isso que as pessoas estudam, saem do estudo e continuam apegadas a esta realidade que elas veem com seus 5 sentidos, tá? Então como que nós vamos fazer para sair da percepção desta realidade e unificarmos com a verdadeira realidade, a consciência universal? Então precisamos trabalhar este plano de fundo, trazer a luz espiritual que está dentro de nós, que é a nossa centelha divina, à tona e trabalhar com as nossas sombras psicológicas, ou seja, o sistema de crença, a voz misteriosa, a voz que está em nossa mente, a voz que diz que isso não é para nós, que isso a gente não consegue fazer, que a gente não vai ter resultado, você está vendo que você não está tendo resultado, as coisas estão sendo manifestadas, problemas e problemas e problemas, que está em nossa consciência. Então nós devemos apaziguar isso em nossa consciência para seguirmos em frente no projeto, que é um projeto que o todo criou para cada um de nós e que Jesus veio dar a receita. Jesus veio dar o passo a passo para a iluminação, assim como Joel, assim como Lao Tzu, Lao Tse, o Tao Te Ching. Aqui que nós estamos trazendo Lao Tzu para um esclarecimento, para ajudar no entendimento desta conexão interior que nós devemos a cada dia mais fortalecer isto mais e mais em nós. E prosseguir com o trabalho, promovendo agora como consciência universal a sua união com o absoluto. Isto é, como acender lâmpadas de baixa potência diante de um poderoso refletor. Haverá uma única intensidade de luz no ambiente porque todas as luminosidades se fundem. Por isso, quando a consciência de uma pessoa se harmoniza com a consciência universal, toda a lucidez que ela revela é a lucidez da consciência universal. Este é o estado da iluminação do ser. Mas para alcançar a iluminação e conciliar-se com a luz, a pessoa precisa antes eliminar os apegos, que geram as sombras que impedem sua luz, sua própria luz, de brilhar em plenitude. Viram aqui? Vou ler de novo. Para alcançar a iluminação e conciliar-se com a luz, ou seja, unificar-se com o vácuo quântico, a pessoa precisa antes eliminar os apegos, que geram as sombras e impedem sua própria luz de brilhar em plenitude. Neste ponto, então, ela adquire a característica de não possuir mais apegos, porque já desfez todos os nós que limitam o processo de expansão de sua consciência, para finalmente atingir o estágio em que se harmoniza com a luz. Então, tudo que nós falamos aqui tem relevância. Então, primeiro, buscar o autoconhecimento. Nós temos um curso
que a gente gravou para a plataforma Hotmart, que é um curso muito importante, é um curso importantíssimo para quem quer expandir a consciência. Neste curso é explicado de uma forma mais simples, mais básica, pegando as referências de estudos que a gente fez com o material do professor, ou com todos os materiais que a gente vai estudando, a gente juntou para esclarecer um pouco melhor a mecânica quântica, de maneira simples de entender. O processo inicial de alquimia, que é muito importante. Então, dentro deste curso na Hotmart está o processo passo a passo. E tem um vídeo bônus, pessoal, que é da meditação contemplativa. Não é ensinando como se faz a meditação contemplativa, porque ensinar a meditação não se ensina. Meditação é o processo que cada um vai tomar dentro de si, a sua própria conexão, sua própria paz, sua própria prática, da sua maneira. Nós apenas ali damos um toque para que você contemple. Como que contemplar? O que é contemplar? Um versículo, contemplar uma frase. Você se senta ali, calma, tranquilamente, coluna ereta, na cadeira e pratica, faz a sua prática, faz as suas respirações. Aquiete-se, relaxe o corpo. Comece a observar os seus pensamentos, comece a intencionar a presença de Deus em você. Aos poucos você vai evoluindo dentro desta prática. No início, a mente vai fazer de tudo para tirar você do foco, mas você permanece, é um sentido de permanência, constância na prática. Para alcançar a iluminação e conciliar-se com a luz, a pessoa precisa antes eliminar os apegos que geram as sombras e impedem a sua própria luz em plenitude. Então, os apegos são sistemas de crenças que a gente tem, que nos deixa preso neste mundo material. Tá? Neste ponto, então, ela adquire a característica de não possuir mais apegos, porque já desfez todos os nós que limitavam o processo de expansão de sua consciência, para finalmente atingir o estágio em que ela se harmoniza com a luz. Harmonizar com a luz é soltar. Aí que a gente começa a penetrar na energia do soltar, a gente começa a observar o mundo e a soltar os apegos, os nós. Começamos a desfazer os nós que nos limitam de ter um crescimento e expansão de consciência dentro desta própria realidade. Poeira tem sentido de uma infinitude de pontos de luz que são discernidos pelo ser iluminado, brilhando dentro da luz maior, que emana de sua consciência. Esta imagem é análoga aos infinitos pontos de poeira em suspensão que são visualizados pelo olhar humano bailando dentro de um feixe de luz com um raio de sol. Durante as práticas místicas, os pontos de luz contemplados pelo ser iluminado representam todos os universos, planetas, todos os corpos celestes, o Sol e a Lua, cada galáxia, cada ser manifestado e cada pormenor de todos estes seres. Neste estado, o praticante expande sua consciência até o infinito e consegue se reconhecer como uma imensa luz harmonizada à consciência universal, que contém em si a totalidade das existências, formada por infindáveis pontos brilhantes de luz, como uma poeira, integrados à luz maior. Mas é preciso passar por uma vivência espiritual e mística profunda para alcançar este estado de ser. Então, para chegar nesse estado, gente, nesta profunda vivência espiritual, devemos praticar. E não é de uma hora para outra, como já foi dito. Joel Goldsmith também fala a mesma coisa, porque a gente está buscando isto, mas a gente precisa limpar o que ainda está lá, para poder começar a tocar a estrada que nos leva a esta percepção espiritual. Então precisamos praticar dia após dia. Dia após dia nós vamos entendendo o mundo, nós vamos entendendo como as coisas são manifestadas, nós vamos entendendo quem somos nós realmente, nós vamos absorvendo, nós vamos trabalhando aquilo que está dentro de nós, que nos incomoda, que são as nossas particularidades, são as nossas sombras individuais. Vamos trabalhando também as sombras coletivas, as sombras do planeta, as sombras
da sociedade. Nós vamos trabalhando esse conceito, gente, de separação. Porque estar separado é uma percepção muito... ela é muito enraizada em todos nós. Porque nós nascemos com essa individualidade. A individualidade por si só ela já tem um sentido de separação. Eu sou eu, você é você e ponto. E eu sou negro, você é branco, ou você é índio, eu sou mulato, ou você é alemão e eu sou mulato, e assim por diante. Mas dentro de nós habita um único ser que nos liga, que nos une, que nos deixa emaranhados dentro deste ser. E nós estamos nos movendo e nos sustentando e nos mantendo deste único ser. E assim vai, e a gente vai trabalhando isso. As pessoas têm a curiosidade de ver assim, mas você já chegou neste ponto? Estamos trabalhando, não chegamos, estamos trabalhando. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos gravando estudos e estudos e estudos, porque a gente está se desenvolvendo juntos, irmãos. Ninguém aqui é o santo, o ser iluminado. Não, a gente está trabalhando, a gente está trabalhando para expandir a nossa consciência, trabalhando para ajudar os irmãos a compreender que o processo, ele é simples, porém ele é complexo. Entender como o universo funciona é uma complexidade enorme. Somente expandindo a consciência a gente consegue começar a juntar as peças deste quebra-cabeça individual de cada um de nós. Então nós estamos aqui, oferecendo trabalho, oferecendo cursos que a gente está gravando, oferecer também a classe de estudos que nós vamos deixar aqui o link disponível abaixo deste vídeo e nós vamos divulgar isto. Porque isto é preciso ser divulgado, é uma ajuda que a gente dá na compreensão de cada um de vocês que nos assiste aqui no canal. Todos nós temos dúvidas. E as dúvidas elas são sanadas no estudo e nas nossas práticas diárias. Pode demorar uma semana, 2, um mês ou 3 dias. E a gente recebe esta informação em nossa consciência. Basta apenas a gente deixar isto fluir em nós. Um bom dia a todos. Até amanhã. E amanhã nós vamos continuar esse estudo. Nós vamos continuar aqui na próxima estrofe. Nós vamos entrar na última estrofe do capítulo 4. Nós vamos para a estrofe do capítulo 5. E amanhã, no dia 7, que é na quinta-feira, nós voltaremos aqui. Paz do Cristo a todos, um ótimo dia. Até amanhã.